Bom, boa noite a todos vocês, né? É um privilégio poder estar aqui novamente. Estou um pouco resfriado, porque esse tempo a gente fica um pouco ruim mesmo, né? Mas graças a Deus pela oportunidade de nós podermos refletir um pouquinho sobre a mente humana, né? Quem acha que a mente humana aqui é simples? Quase ninguém, né? Ninguém acha. Complexa, na verdade. É desejo, é aversão. Aí o que fica disso é vontade. E aí você faz o que não quer, pensa o que não quer. Ninguém é autoconsciente. Só Deus é autoconsciente, né? Deus é autoconsciente. Quando eu falo autoconsciente, Deus ele não é surpreendido por nenhum pensamento que ele não queira ter. Que ele não tenha domínio. Agora, nós não. Nós constantemente somos invadidos, né? E não temos essa autoconsciência. Nós começamos a primeira aula falando da primeira tópica de Freud. Qual foi, então, a primeira aula? Primeira tópica de Freud. E nós falamos sobre o primeiro desenho da psique. Primeiro desenho, né? Então falamos sobre consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Que é o primeiro desenho que o Freud faz da mente humana, né? E falamos sobre o recalque. Hoje nós vamos falar sobre o segundo. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Maravilha. Então, hoje nós vamos estudar o segundo desenho da psique humana, segundo Freud. E 2 tipos de escutas. Quantos tipos de escutas? 2. Quantos tipos? 2. E vamos estudar o segundo desenho, ou a segunda tópica, certo? Primeira tópica nós falamos sobre 3 lugares, né? 3 lugares: consciente, pré-consciente e inconsciente. Consciente como o lugar da mente que nós utilizamos para nos relacionarmos com aqui e agora, com esse momento. Então nós estamos conscientes de que estamos aqui, né? Estudando, fazendo uma aula, né? Estamos o quê? Percebendo e interpretando. Estamos o quê? Percebendo e interpretando. Percebemos através dos 5 sentidos, né? Estou vendo meu irmão querido. Já interpretei, lembrei da conversa que nós tivemos sobre nossos irmãos, né? Então, a gente percebe e interpreta o tempo todo. Então, percepção e interpretação. Pré-consciência é o segundo lugar. Então, qual é o segundo lugar? Qual que é o primeiro? Consciência. Pré-consciente diz respeito às nossas memórias, né? Então, é onde nós arquivamos todos os nossos dados. Super importante a pré-consciência. É o microfone, pensei que era chave. É super importante a pré-consciência porque nela nós arquivamos, né? Ali está tudo o que diz respeito à nossa história. O que é história? História é a ciência do passado que explica o presente, né? O presente. Então nós temos uma história. Se eu perguntar onde você nasceu, né? Qual é o seu nome, né? Quem é a sua mãe, quem são seus filhos, seu esposo, você tem uma história de onde você veio. Então a pré-consciência diz respeito às nossas memórias. E o inconsciente? O que diz respeito ao inconsciente? O inconsciente diz respeito ao conteúdo recalcado. Lembra? O que nós enviamos lá para o inconsciente?
aquilo que a consciência intolera, tudo aquilo que é aflitivo, tudo aquilo que é doloroso, tudo aquilo que é angustiante, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que é desprazeroso, nós não queremos na consciência. Então nós afastamos da consciência e mandamos para onde? Para o inconsciente. O movimento, muito bom, o movimento de tirar da consciência e enviar para o inconsciente, nós chamamos de recalque. Como chamamos? Recalque. O recalque tem a ver com aquilo que a consciência não consegue lidar. O recalque tem a ver com aquilo que a consciência não suporta nela. Tem a ver com aquilo que a consciência não tolera. Por quê? Porque a consciência ela obedece a um princípio. Que princípio? Princípio de prazer. Nós queremos na nossa consciência tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é sintônico ao nosso eu, tudo aquilo que o nosso eu agrada. Mas aquilo que o eu não agrada, pelo princípio de prazer, ele faz o quê? Ele retira da consciência. Então, em tese, o ser humano, ele já é, então, por si, alguém que foge da verdade mais íntima. A verdade mais íntima de cada sujeito, muitas vezes é insuportável para esse sujeito, então é necessário sacrificá-la. Sacrificar aqui é recalcar, é retirar da sua consciência, né? Então o sujeito ele tem uma ideia muito aflitiva. Por exemplo, eu atendi uma mulher que por muitos anos ela sustentou, né, um quadro de muita angústia por conta de um abuso, alguns abusos que ela passou sexualmente na sua infância, né? E ao atendê-la, né, durante anos, ali uns 2 anos, o que ficou claro? Que existia no abuso que ela sofreu um protagonismo dela também. Muitas vezes o abusado também, de uma certa forma, tem responsabilidade. Mas é mais fácil socialmente você ocupar o lugar de vítima, né? De vítima. E aquela mulher, durante anos, o que ela fazia? A ideia de que ela era responsável também por aquilo que ela, coletivamente, historicamente, diz que foi o trauma da vida dela, era uma ideia gostosa para o eu dela? Era? Não. A ideia de que ela era responsável por aquilo que ela dizia ter sido completamente vítima é uma ideia agradável para a consciência dela? E o que eu faço então com essa ideia? Isso, então vocês estão comigo. Então eu retiro, por quê? Porque eu não vou me responsabilizar. A ideia do ser humano é responsabilizar o outro, né? A ideia do ser humano é colocar a responsabilidade no outro e não em si. Durante muitos anos, ela sofreu acúmulo de tensões, estresse, por conta dessa história traumática de ter sido abusada, e recalcava a ideia de que, de fato, ela tinha responsabilidade pelo abuso e tinha um certo gozo na relação com o abusador. Olha que interessante. Não significa que todas as pessoas que foram abusadas têm esse quadro. Mas quando você ouve sobre o abuso, você tem que... Um analista, ele é um verdadeiro paranoico.
entendeu? Porque ele desconfia de tudo, entendeu? Ele quer saber a verdade. Então não vem se colocar como vítima na escuta de um analista, né? Porque de repente você vai sair preso lá, né? Culpado. Então observe, eu estou um pouco fã, não tem jeito mesmo. Mas como no encontro com um sofrente, o analista não é movido de julgamento, há espaço para se acolher qualquer tipo de dor quando você está como um terapeuta autêntico. Qualquer tipo de dor, né? E aquela mulher, ela melhorou significativamente depois que no processo analítico ela reconheceu que ela tinha um certo protagonismo. Então ela não precisava mais ficar falando para todo mundo que ela tinha sido tão abusada, porque na verdade ela também era responsável por esse abuso. Agora, é uma verdade que você vai ouvir na esquina, assim, fácil da pessoa? Aonde estava essa verdade? No E o trabalho afetivo para se manter essa ideia recalcada é enorme. Por isso que a gente precisa lidar bem com a verdade. Quem é o sujeito saudável na vida? É aquele sujeito que lida bem com a sua verdade, né? Eu tinha uma paciente, isso é engraçado, que ela já estava lá com seus 50 anos, por aí, e ela não casava. E ela foi fazer terapia porque não tinha casado ainda. E ela não era aquela belezura de beleza. Só que na mente dela, essa ideia, ela recalcava. E ela procurava só mocinhos, só pessoas que não tinham a ver com a beleza dela, não tinha a ver com o quadro dela, com a vida dela, e ela só vivia frustrada. Ou seja, não consegue lidar com a sua verdade, com quem de fato ela é. Entendeu? E na última aula nós falamos sobre isso, sobre então a consciência, a pré-consciência e o inconsciente. Hoje nós vamos falar sobre o segundo desenho, que é o id, ego e superego. Quais são os três? Id, ego e superego. Repete de novo. Id, ego e superego. Id, ego e superego. Id, ego e superego. O id tem a ver com a pulsão de prazer em nós, né? O que vocês acham que é mais forte no ser humano? A fome de poder, a fome de prazer ou a fome de sentido? Fome de prazer? O que você acha que move mais o ser humano? A vontade de prazer, a vontade de poder ou a vontade de sentido? Para a psicanálise, a vontade de prazer. O ser humano, ele nasce, e o período que o sujeito infantil ainda não tem a linguagem, o período inicial, que a gente chama de primeira infância, a gente chama de período pré-subjetivo. Como nós chamamos? Pré-subjetivo. Ou seja, pré-subjetivo porque vem antes da linguagem. Então, antes da linguagem é o período o quê? Pré-subjetivo. Subjetividade a gente só fala a partir da introjeção da linguagem, quando o sujeito já fala, quando ele já media a relação com o outro através da linguagem. Então, período pré-subjetivo. O que é um bebê? Um bebezinho, ele quer saber do quê? De satisfazer as suas necessidades. Ele é puro id.
Ele busca o tempo todo o quê? O prazer da satisfação, né? Então, na vida, nós temos algo que o tempo todo quer estar no conforto, no prazer, naquilo que é agradável. Tem algo que busca o tempo todo em nós o quê? O prazer. O prazer. O ser humano, segundo a psicanálise, ele é movido pelo prazer, né? Agora também, eu acredito que tem a questão do poder. Um autor que vai falar muito sobre isso é o Nietzsche, né? O Nietzsche vai dizer que felicidade para o ser humano é aumento de poder e infelicidade é diminuição de poder, né? E também o sentido. Eu acredito que nós somos seres que buscam conscientemente, inconscientemente o prazer, mas a gente só descansa quando a gente encontra um sentido para a nossa vida, né? Por isso que o cristianismo é fantástico, porque ele dá o quê? Sentido, dá rumo, né? Então, o ser humano nasce a partir do id. O que inaugura a vida é a vontade de prazer. É a vontade de satisfação, né? O tempo todo, né? E aí esse sujeito, de maneira simples e complexa, ele vai interagindo com o outro. E à medida que ele interage com o outro, a inauguração da psique vai surgir, ou seja, ele vai começar a reunir todos aqueles desejos as necessidades que o bebê tem, né, de ser satisfeito, de se alimentar, de ser protegido, de ser acalentado. Aquilo vai dando lugar a uma ampliação de consciência, e na relação com esse outro, que no período inaugural da vida, o outro mais importante, qual que é? É a mãe, né? A mãe. O Lacan, que é um autor francês, ele vai falar que a mãe, ela é o grande outro. Quem é a mãe? Quem é a mãe? Por que o grande outro? Porque do ponto de vista da vulnerabilidade do bebê, qual é a melhor tecnologia que cuida dele? A mãe. Não é? E aí, aquele período de pura satisfação, né, de puro prazer, o bebê não tem consciência nenhuma de que a mãe, por exemplo, quando ela se ausenta porque tem uma atividade vital também que ela precisa dar conta. Ele não tem ainda organização mental suficiente para entender. Minha mãe foi no banheiro. Então o que ele faz? Ele chora, né? Fica bravo, fica irritado, porque ele ainda não entende simbolicamente. Como que é? Simbolicamente que a mãe está ausente. Mas à medida que os dias vão passando, ele vai tendo a oportunidade de começar a enxergar a vida através da linguagem. E à medida que a linguagem chega também o quê? As primeiras impressões que eu terei acerca de mim. E aqui é um ponto clínico muito significativo, tá? Que a gente vai até parar uns minutinhos para pensar. Mas vocês estão entendendo do que diz respeito o id? O id, então, diz respeito ao que é a nossa busca por prazer o tempo todo, por satisfação o tempo todo. A vida é inaugurada a partir do id, né? Só que nessa relação com o grande outro, quem é o grande outro? Por quê? Porque o bebê é vulnerável e a mãe tem o que o bebê precisa, certo? Então, esse sujeito vai começar a introjetar a linguagem de uma maneira sensacional, né? Você dá uma maçã, dá uma mordida na maçã a primeira vez, sente o cheiro da maçã, aí depois, em um outro episódio, ele é exposto ao mesmo encontro com a maçã, o cheiro, e ouve alguém dizer maçã, de tempo em tempo, de forma gradual, o espetáculo do aprendizado acontece, de repente a criança está dizendo maçã, não é verdade? Quer maçã.
Ela está o quê? Introjetando a primeira ideia, o primeiro conceito do que é a maçã. Então ela está o quê? Interagindo com o mundo externo, objeto, pessoas, e construindo as nomenclaturas, né? Acerca de cada objeto. E aí, nesse interim, ela vai construir as suas primeiras impressões acerca de quem também? De si próprio. Aí que mora o B.O. e a grandeza, né? Essa primeira impressão que a gente vai ter acerca de nós chamamos de significante primário. Como nós chamamos? Significante primário. Fala forte! Significante primário. Ou seja, primário porque são as primeiras, né? Significante. Basicamente, a psicanálise é o estudo da linguagem também, principalmente a psicanálise francesa. Então, observe aí. As primeiras impressões que eu tenho acerca de mim não vêm de mim. De quem vem? Do grande outro. O protagonismo que Deus deu para vocês, mulheres, é gigante. Quantas mulheres nós temos aqui? Fala o seu nome. Kelly, você. Karina. Luana. Aline. Maia. Júlia. Lia. Uma salva de palmas para toda essa mulherada aí. Ai, aqui, ó. Desculpa, minha filha. Aline. Uma salva de palmas para todas elas aqui, ó. O protagonismo que Deus deu para vocês é para a morte e para a vida. Sempre que a gente vai puxar a rédea, primeiro você elogia, entendeu? É uma tática, né? Sempre. Porque aí você desarma. Então observe aí. A maneira pela qual você se enxergou inicialmente na sua vida vem de como a sua mãe te enxergou. O valor que você dá a você e a importância que você dá a você tem a ver com o valor e a importância que deram para você no seu desenvolvimento infantil, primário. Agora, isso é pouca coisa? E aí o Lacan vai falar do espelho, né? O estádio do espelho, né? Então aqui está a criança. Certo? Aqui está o grande outro. A criança, ela vai se enxergar aqui nesse espelho a partir do quê? Do olhar do grande outro. Se a maneira com a qual esse grande outro se relaciona com esse sujeito infantil é de uma importância, esse sujeito infantil vai se enxergar como sendo importante. Agora, se a maneira com a qual o sujeito infantil se relaciona com a mãe e o olhar da mãe é de cansaço, desinvestimento, desmérito, desimportância, como que esse sujeito infantil vai se enxergar? Como nada, como sem importância, como sem valor. Então, o significante primário, ele fundamenta a forma como você se enxerga. Daqui já se explica porque alguns têm muita autoestima e outros têm baixa. E aí, às vezes, você vê lá na vida adulta, chega na igreja, camarada bonito, camarada inteligente, mas ele não acredita que ele é bonito, não acredita que é inteligente. O camarada tem um potencial para estar 50 vezes mais acima, mas está 50 vezes mais abaixo, porque ele não se enxerga podendo, ele não se enxerga alcançando, ele não se enxerga tomando posse, ele não se enxerga competente, porque lá
quando ele nem falava. As primeiras impressões pelas quais ele se enxergou não foram impressões de qualidade. Né? Eu estou atendendo um caso de um rapaz que ele saiu recentemente da prisão, né? E aí estou atendendo a mãe e ele. O menino tem uma série de comportamentos socialmente delinquentes na relação com a mãe, na relação com o outro social, com todo mundo, uma dificuldade imensa. A maneira como ele se enxerga é como sendo um nada. E aí, depois da 5ª sessão, nós conseguimos chegar, né, nessa conversa. E aí ela conseguiu falar que quando ela engravidou dele, ela não queria ele, porque ela tinha 13 aninhos. Entendeu? Era uma menina. Então, todo o desenvolvimento emocional primitivo desse sujeito deu para ele as primeiras percepções de forma desnutrida, ruim, enfraquecida. Então, esse negócio de que todo mundo pode tudo, não é assim. Porque tem uma série de eus que estão ancorados no significante primário. Vocês entendem quando eu falo assim? Depois que eu expliquei? Presos numa percepção reduzida. E aí esse desenvolvimento vai levando para ele uma vida de não ter uma estima saudável. É por isso que muitas pessoas que nós vamos aconselhar, nós vamos chegar lá do significante primário e verificar que o sujeito começou já não se amando, porque não foi amado. Entendeu? Olha a gravidade, né? Aí é da noite para o dia que você faz o sujeito ficar seguro de si? Não é. Não dá para forçar a barra. E são muitas pessoas que têm histórias de que as primeiras conceituações acerca de si foram prejudiciais, né? É por isso que tem algo no Evangelho que é fantástico. O que Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 de São João? Jesus fala sobre um novo nascimento. A conversão, ela é potente e capaz de substituir o significante primário de alguém que não confiava em si, que não acreditava em si, que não tinha poder de alcance. E o significante primário agora vai ser substituído. Você não vai se enxergar como sua mãe te enxergou. Você vai se enxergar como eu, o Criador, te enxergo. Dá até para dar uma glória a Deus aí. Né? Aleluia. Entendeu? E aí que há um fenômeno fantástico na conversão, porque o sujeito muda ou não muda? Não é? Acontece ou não acontece uma metanoia, uma mudança significativa? Acontece. Agora o Evangelho não é fantástico? Dá uma salva de palmas para o Evangelho. Não tem mais poder transformador do que o Evangelho. Então você nota o seguinte, o sujeito vem então em busca do quê? De prazer. Como é que chama isso em nós? O id. Aí existe algo que é o oposto do id. É o supereu. É o quê? E, pastor, obrigado. Que nós podemos também chamar de superego. Então podemos chamar de supereu e de superego e de exatamente. O que é o supereu? São as regras, as normas, o como deve ser. O bebezinho vem para o mundo todo, né? Tadinho, não sabe o que é o mundo, né?
Hoje em dia, se você se conscientizar muito bem, você se preocupa, né? Fala, meu Deus, está nascendo um monte de criança nesse mundo, tá perdido. Mas, como o ser humano ele é apaixonado, então ele esquece da dureza da vida e quer ter filho mesmo assim. Velho? E graças a Deus, graças a Deus pela paixão, filho. Porque se não fosse a paixão, ninguém nem se casava. Você se engana ali, pensa que não vai dar certo, né? Pum, fica lá dentro, o Biel pega. Entendeu? O ser humano tem esse componente. Observe aí, esse sujeito, ele vem para a vida e a vida já está toda organizada. Não é? O mundo está organizado. Como deve ser, na multiplicidade das coisas que envolvem a vida, já está dado. Então a criança vem e diz, não pode, não é assim? Faz dessa maneira. Come dessa maneira. Não é agora. Vai escovar o dente. É hora de dormir. Ou seja, uma multidão de regras. Uma multidão do quê? Está aqui. E ele está querendo o quê? Só o prazer. O bebê ele é puro o quê? Puro id. Puro o quê? Id. Mas aí vai existir algo que vai vir e vai dizer assim, olha, esse prazer tem hora, esse prazer tem quantidade, e esse prazer não é para esse momento, não. E esse daí você nem vai ter acesso. A vida vai te dizendo como deve ser. Através do quê? Da moral e da ética. O que é moral? Moral são as leis. Ética é como eu respondo às leis. Então, farol vermelho é o quê? É uma lei. Qual a lei que tem ali? Não ultrapasse. Se eu ultrapasso o sinal vermelho, eu fui ético ou antiético? Antiético. Então a ética é como eu respondo às leis. Como eu respondo à moral. Moral e lei são a mesma coisa. E ética é como eu respondo. Então o bebê vem em busca do prazer, mas o prazer dele já vai ser o quê? Castrado. Impedido. Não pensa que vai ser a lá vão ter. Porque o mundo vai falar assim, através da mãe e do pai, isso não pode, isso não deve. Então isso nós chamamos do quê? De super-eu. O super-eu, o super-ego tem a ver com o quê? Com regras, com normas. Então o que tem a ver o super-eu? Certo? E o id? Prazer. Então observa que dentro de nós existe uma guerra, rapaz. Então você fala assim, será que eu sou meio louco? E outra coisa, você veio aqui para aprender que você é sofrente. E sabe quando você vai deixar de ser sofrente? Nunca. Porque tem duas coisas que se opõem dentro de você. Tem uma que fala assim, come a picanha com a gordurinha. Quem está falando? Quem que é? Até saboreou ali, o sorriso dele, né? O que é isso que nós estamos, né, dando manifestação aqui agora? É o quê? É o id ou é o super-eu? É o id, né? Pega essa picanha, corta ela. Aí o super-eu vem assim e fala assim, as suas veias estão cheias de gordura. Você está fora do peso. Você não consegue caminhar meia hora, porque você está morrendo. Você vê? Não é o tempo todo? A nossa mente é feita de desejo e aversão. Do que é feita a nossa mente? Do que é feita a nossa mente? E isso é tranquilo? Então diga comigo, eu sou um conflito ambulante. E glória a Deus por isso.
É verdade. Né? Acorda de manhã nesse friozinho, tem uma coisa que fala assim: Vai trabalhar. Vai trabalhar. Super eu. E o id fala o quê? Tem um id de determinadas pessoas que ela faz assim. Eu já fiz muito isso. Que eu colocava 3 horários. Pá! Aí mais 10 minutinhos. Aí mais 10 minutinhos. Entendeu? E quando eu pegava ônibus, que eu trabalhava no Hotel Nacional 1, sabe o Hotel Nacional 1? Quando eu era bem novinho, trabalhei lá. Às vezes o meu id era tão forte que eu passava do ponto, ia parar lá no centro. Entendeu? E o superior falava assim: volta que você precisa pagar suas contas, você tem que trabalhar, não sei o que. Não é? Então tem algo em nós que busca o dever. E tem algo em nós que busca o quê? E quem que regula tudo isso? Quem é o regulador? Não é id, ego e superego? O ego, o eu. Então, o id puxando para cá, o super-eu puxando para cá, o eu é o regulador disso. O eu é o gestor de tudo isso. O eu é o gerente de tudo isso. Né? Então, o eu que vai regular. Será que agora é o momento de mais id? Será que é o momento de, né? O interessante é que o ser humano, cara, ele tem uma tendência a polarizar. Tem uma dificuldade com o equilíbrio. Os nossos aconselhandos, os nossos analisandos, eles vão chegar até nós com isso reguladinho, bonitinho? Não é nada. Uns vai estar puro id, outros vai estar só superior, porque é as duas coisas. Não adianta você ir para um polo demais e nem para o outro. Tem muita casa de líderes que Deus está dizendo para ele: pega a sua esposa, dá um sorriso, vai dar um mergulho na lagoa, compra um sorvete para essa mulher, para essa criança, porque é só dever. Uma casa dominada só pelo super ego. E tem outras que acorda meio-dia todo mundo. A menina está cheia de bactéria no dente, porque não escova o dente, né? Sai para o lugar meio que cheirando fedido também, porque não toma banho direito. Ou seja, está tudo no id, exagerado, no prazer. Então, uma das coisas que o aconselhamento visa é justamente regular o quê? O id e o superego. Porque não adianta muito você se entregar ao id. Qual é a população voltada, né, para o id? É o hedonista, o hedonismo. O que é o hedonismo? Aquele que busca o prazer a qualquer custo, né? E a pessoa que é muito dominada pelo super-eu, eu chamo que a pessoa que ela é escrava de um fascínio de dever, né? A pessoa acaba se tornando uma pessoa chata, porque não pode brincar nunca, porque não pode sorrir. Tudo ela tem que colocar uma norma, né? Tudo ela tem que colocar uma regra. Tudo tem um dever. Esse fascínio de dever também mata as pessoas, enlouquece as pessoas. Hoje mesmo, né, uma sociedade tecnológica, né, de uma ciência avançadíssima, estamos indo para a hipermodernidade, né, saindo da pós-modernidade para a hipermodernidade. Todo mundo tem que ser inteligente, todo mundo tem que ser magro, né? Nunca foi tão difícil ser gordinho na vida, rapaz. Né? Você ser gordinho e ser feliz é um milagre. Não é verdade? Por quê? Pelo amor de Deus, né? Ainda bem que os crentes conseguem manejar isso aí, falar, ela está indo para o céu mesmo, né? O tempo consegue dar um samariló. Não assume a responsabilidade, né, de que está colesterol alto. Mas observe aí. Então, usam muito para o dever e outros muito para o prazer. E a gente precisa
regular essas duas coisas, né? Às vezes, na igreja, a gente cria uma religiosidade que adoece demais, né, as pessoas. E acaba levando as pessoas para um fascínio de dever que traz uma necrose para a alma dela. E aí são sujeitos que morreram com 30 anos, mas vão ser enterrados com 70. Já pensou? Já está morto, porque não tem mais vida, não tem alegria, não tem uma brincadeira, não tem um sorriso, não bate uma bola, meu Deus, entendeu? Fascínio de dever. Eu tive um paciente que ele não conseguia desfrutar da sua própria piscina. Por quê? Ele era empresário, ele se sentia inútil na piscina. Eu falei assim, então na próxima sessão, vamos marcar na sua piscina, que aí eu vou te atender lá, entendeu? Eu vou te ensinar a desfrutar. Estou brincando com ele. Mas era isso, a mente dele já não conseguia, por exemplo, ficar 10 minutos brincando com seu filho, porque já dava ansiedade. É dever, é tarefa, entendeu? A minha mãe sofreu muito por questões com meu irmão e ela acabou adquirindo isso, né? Minha mãe é uma mulher sensacional, assim, nossa, minha mãe é uma mulher de Deus, assim, é brilhante, minha mãe é fora da curva. Mas qual é o defeito dela? Essa coisa do super-eu. Teve uma época que eu coloquei um apelido nela, falei, mãe, verdadeiramente a senhora é os 10 mandamentos. Toda vez que eu chegava, eu falava, são 10 mandamentos, está chegando. Porque se ela tivesse aqui, comigo aqui, ela já teria pelo menos umas 50 observações, alguns ensinos para me dar. Ela não se ausenta desse lugar do dever, dominada, entristecida. E outros, penso para o lado, né, do hedonismo. Hoje o hedonismo está muito grande, né? Tanto para o lado da toxicomania, como também dos alimentos. Você nota, antigamente existia bares, agora com esse fenômeno da adega. Cada esquina tem uma adega, né? Antigamente essa coisa de beber era dos homens, não era? Se você for no Cambuí agora, nos barzinhos ali, a moerada, ó, enchendo o caneco, tomando todas. Entendeu? Ou seja, é uma sociedade que ela se divide assim, nos polos, tão aprisionado no super-eu, como também aprisionado no prazer. E isso traz para o sujeito um desgaste emocional, né? Se você vai muito para o super-eu, há um vazio, porque a vida não é feita só de super-eu. Você é feito só de super-eu ou não tem id dentro de você? Tem id dentro de você. Qual é o melhor horário do dia? Para mim, é o horário do almoço. Entendeu? Até porque a minha esposa cozinha bem. E se não cozinhar bem, puder comer uma marmita, a gente come, se alegra. Então, é um momento do prazer, não é? Gostoso. E aí tem um segundo momento, que é o momento que você descansa uma meia horinha, né? Não é gostoso também? Maravilha! Mas aí depois... Então nós somos feitos, ninguém é só super-eu e ninguém é só id. Nós somos feitos dos dois, então requer o quê? Subentende o quê? Que requer que se construa um equilíbrio. Então todo mundo tem esse trabalho a ser feito, de construir esse equilíbrio entre esses antagônicos. E quem que é o gerente dessa casa? O ego, que a gente pode chamar de eu também. O eu ou o ego. Então quem é o gestor, quem é o gerente? O eu ou o ego. E o que é o eu? O eu
é uma precipitação de diversas identificações. Repete comigo, o eu é uma precipitação de diversas identificações. Eu explico isso para você. Imagina uma cabeleireira. Ela pega e coloca aqui uma tinta, outra tinta. Essas tintas vão se identificar, não vão? Juntos. Precipitar é um conceito de química que quer dizer emergir, surgir. Então, precipitar é o mesmo que surgir, que aparecer. Então, ao ter as identificações das cores aqui que eu coloquei, vai precipitar o quê? Uma nova cor, vai surgir uma nova cor. E o que é o eu? O eu é isso, a gente vai se identificando com o pai, com a mãe, com a igreja, com a escola. Então, não tem essa de que o ambiente não faz a pessoa. Faz sim. Se você puder escolher o máximo ambiente que você for criar para os seus filhos, é super importante isso. Super, mega, blaster importante isso. Porque nós vamos nos identificando. Identifica com o outro social, com o outro parental, com o outro escolar, com a igreja. E aí surge o quê? Um eu. Mas lembra do que eu falei? Que esse eu, ele vai ter uma primeira impressão acerca de si, que é a impressão mais fundamental. Qual que é? Como que nós chamamos? Qual o conceito? Significante primário. Como é que chama? E o que é o significante primário? As primeiras impressões que eu tive acerca de mim. Então, vai se formando esse eu. E aí, se as primeiras impressões que eu tive acerca de mim já foi de um pouco investimento, se eu já nasço num ambiente onde a vulnerabilidade social leva para a criminalidade, ambientes abusivos, você acha que esse eu vai ter equilíbrio para lidar com id superior? O que vocês acham? Não vai ter. É por isso que as pessoas são loucas mesmo, irmão. Porque gerenciar o id e o superior já não é fácil. E aí você construir um eu com repertório suficiente para isso, depende da sua história de vida. Depende da sua história de vida. E você não escolhe a família que você vai nascer. Você nem sabe o nome que você vai ter. Não é verdade? Você chegou aqui onde estava você. Você era uma ideia na mente de Deus. A vida, e para o Platão, você é apenas uma cópia. Você é uma cópia, porque o original está com Deus. Que ele chama a ideia original do cavalo, da ovelha, do ser humano, está com Deus. A ideia original do Kleber está com Deus. O que é o ser humano? É parte da razão divina que penetrou no corpo. A ideia de Kleber veio de Deus, não veio da dona Dati. E isso já é brilhante, porque então Deus nos escolheu para existir. Entendeu? Deus nos escolheu para ter vida. Mas aí você vem para um mundo onde você vai ser olhado como um peso, muitas vezes, e você não vai ser investido. Então, essas são as pessoas que vão chegar até nós. Não existe nenhum super-homem. Não existe. Sai dessa. Não existe ninguém plenamente perfeito. Não existe ninguém maravilhoso. Não, o ser humano ele é potencialmente frágil. Quem? Todos. Todos têm esse conflito dentro dele. É por isso que
A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? Hoje em dia eu já estou com 40 e poucos anos, quando eu vejo a pessoa muito para frente, eu já nem... irmão, dá licença aí, entendeu? Eu não vou brigar com você, mas fica você aí com o seu pensamento tolo. Não é porque não, nós estamos aqui, é para fazer laço, é para se ajudar, é para se abraçar, é para fortalecer, é para levantar. Mas o ser humano, o que ele gosta? Né? Muitas vezes, por um desconhecimento acerca de si, uma má gestão da sua própria existência, se coloca num lugar de superioridade. Né? Você vê, nessa gestão que a gente tem que fazer do id e do supereu, muitas vezes uns se colocam acima e outros se colocam abaixo. Mas ninguém é mais e ninguém é menos. Mas às vezes se acha mais ou se acha menos. Por conta dessa dificuldade que adquirimos em gerenciar a si mesmo. E essa dificuldade vem justamente da entrada do pecado. Né? Aí, teologicamente, a gente pode entender que vem da entrada do pecado, porque o homem era mais seguro dentro de si. O homem tinha uma melhor gestão dentro de si. Então, olha só. Ô pastor, eu senti a sua falta, hein? Tava com a memória aqui lembrando do senhor. Seja bem-vindo. Agora a gente não sabe se foi o id que atrasou ele ou se foi o supereu. Só ele que vai saber, né? O que está por trás desse atraso. Nós não estamos interessados, mas o importante é que o senhor chegou. Então, observe aí. Você vê como que é o primeiro desenho da psique consciente? Como que é? Consciente. O segundo, pré-consciente e o inconsciente. E hoje nós estamos estudando id, ego, superego. Ou seja, metaforicamente, o que eu estou querendo dizer de forma explicada, primeira tópica e segunda tópica. Então nós estamos estudando a primeira e a segunda tópica de Freud, certo? Tópica quer dizer o quê? Então quer dizer o quê? A tópica? Lugar, que vem de topos, né? Quer dizer lugar. Então, primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Segunda tópica, id, ego, superego. Nesse desenho nós vemos o quê? Que o mundo interno do ser humano é um desafio ou não é? Grande. E aí eu me lembro que Deus me deu um poema e eu estava na praia. E aí eu estava olhando o mar e aí eu fiquei pensando, né, no mar. Não do ponto de vista do que eu estava vendo, mas do que estava lá dentro do mar. Você sabe que a gente conhece muito mais do universo do que da profundeza do mar. Ainda tem muito ar, né? Então, o mundo interno dos oceanos, né, do mar, é semelhante ao mundo interno do ser humano. Tem lugares lindos, cores, tesouros escondidos, né? Encontros maravilhosos da natureza, preciosidades no fundo do mar. Mas também tem ambientes o quê? Escuro. Tem navio afundado, tem defunto lá dentro. Tem uma guerra por sobrevivência, não é? Um comendo o outro, não é? Então assim é o mundo interno de todos os seres humanos. Existe algo muito maravilhoso, mas existe algo muito pesado também a ser tratado, a ser olhado, a ser visto. E essa consciência que a gente tem que ter como terapeuta.
né? O que nós vamos estar escutando dos nossos aconselhandos a partir da primeira tópica? Você vai estar escutando a forma dessa pessoa interpretar a consciência dele. Muitas vezes você percebe que a forma desse sujeito interpretar é tão reduzida e baseada em defesas. Nossa próxima aula nós vamos estudar as defesas do ego que a gente utiliza para se defender o tempo todo. Você vai estar escutando o quê? A pré-consciência dele, a história dele. Biografia sexual, biografia traumática, né? Você vai estar escutando o inconsciente dele. Você vai estar escutando o movimento do id naquele sujeito. E você vai estar escutando o que é o movimento do super-eu naquele sujeito. Ele contando as suas histórias. E aí você vai, teoricamente, construindo um caso clínico. E aí eu gostaria de falar de 2 tipos de escuta para essas 2 tópicas. Quantos tipos? 2 tipos. A escuta molar e a escuta molecular. Isso aí. Então qual é a primeira? E a segunda? Por que molecular, molécula? Porque a psicanálise ela foi feita por médicos, né? Então por isso que tem muita linguagem médica. Escuta molar é a escuta da consciência, da história de vida, que ele tem consciência daquilo. Então a pessoa, ela chega até nós, né, conselheiros, terapeutas, psicanalistas, porque está tudo bem ou porque está alguma coisa doendo? As pessoas não vêm no terapeuta, deveriam, porque querem se desenvolver mais. Elas vêm porque aconteceu algo que tirou ela do controle do que existia no seu cotidiano. Uma perda, por exemplo, né? Um luto. Né? Então a pessoa ela vai te procurar e aí ela vai descrever. Né? Então, por exemplo, eu atendendo essa mulher, ela está descrevendo o drama de conviver com uma pessoa que usa droga, que quando fica alcoolizado agride ela, xinga ela, já chegou a bater nela, ela está descrevendo. O ato dela descrever aquilo, ela está utilizando qual lugar da primeira tópica na mente? A consciência. Então ela está descrevendo, está falando. Isso é a escuta molar, é a escuta da consciência. Então a escuta molar é a escuta do quê? Da consciência, que a pessoa tem consciência. Ela sabe, ó, eu nasci lá em São Paulo, né? Eu sou filho do Zé Carlos, eu sou filho da Dona Darty, né? Minha mãe me dava a Bíblia, me levava para a igreja, meu pai me dava o pandeiro, me levava para o bar. Essa é a minha história, entendeu? Eu tô conscientemente descrevendo. Se eu falar, irmão, descreve a sua história. Então você está fazendo uma escuta molar. Uma escuta do processo consciente da pessoa. Né? Eu vou falar para o pastor teve uma experiência maravilhosa, foi para a Bahia recentemente, empossou um pastor querido da família, querido meu, porque fiquei amigo, e quando eu encontrei o pastor, como é que foi lá? Ele falou assim, tá. Ele está descrevendo. Então eu fiz uma escuta do quê? Da consciência dele, entendeu? Agora, e a escuta molecular? A escuta molecular, que é o grande lance do aconselhando. É o grande lance do aconselhamento. Que é a escuta do fragmento que escapa na fala do sujeito e que diz respeito à verdade que ele não assume. Sacou? Essa é a escuta de um fragmento que você pensa
E que aquele fragmento diz muito do funcionamento daquele sujeito, mas ele não se responsabiliza por isso. Por exemplo, eu me lembro de uma paciente há muitos anos atrás que eu tive, uma mulher. Ela era uma mulher bonita, inteligente, crente, rica. Ela tinha tudo que socialmente é importante. E ela falava da relação, do sucesso, das conquistas, isso, tal. Só que eu, como analista, eu já tinha percebido qual era a questão dela, que trazia um problema grave para a vida dela. Ela tinha uma ansiedade exacerbada demais. Então ela colocava o carro na frente dos bois de uma forma assim, só que ela não tinha consciência disso. Ela funcionava assim no automático. Até que um dia, na sessão, ela descrevendo como foi, né, a gravidez da mãe dela ao gerar ela, segundo o que a mãe contou para ela disse que nasceu prematuramente, né, de forma prematura, veio antes do momento, né? Aí ela brincou e falou assim: ai, será que é por isso que eu sou extremamente ansiosa? Aí existe uma técnica francesa que nós chamamos de pontuação. Como é que chama? Pontuação. Você para ali e você pontua. Você fala assim: o que você falou mesmo? Ai, será que é por isso que eu sou extremamente ansiosa? Repete de novo o que você falou. Você escutou o que você falou acerca de você mesmo? Será que isso não é talvez o seu problema? Será que não é aí que mora as suas dores? Porque você não deixa o seu esposo fazer nada, o seu esposo nem consegue ficar com as crianças, porque você tem uma simbiose que devasta o desejo da sua criança, que ela não está querendo nem leite, você está dando peito. Será que não é por isso que a família não te convida para as festas de uma maneira muito acalentosa? Porque se não chega lá, você quer atropelar tudo e a sua ansiedade indica que você comete uma série de ingerências. O que é ingerência? É você falar o que não deve, se meter onde não deve. Então eu pensei essa palavra prematura. Pum! E fiz ela o quê? Olhar. Qual a tendência do eu? É correr. Mas a psicanálise é gentil, saiu da própria boca dela. O quanto você foge da verdade de que a sua ansiedade é o seu problema nas suas relações. Ali aquela mulher se angustiou. Isso a gente fala que é angustiar o paciente. Então isso é uma espécie de escuta o quê? Molecular. Lembra de Caim? Caim não matou Abel? Deus já chegou falando assim para o Caim, assim: você é um assassino, eu vou te matar. Não. Aonde está o seu irmão? Uma pergunta que a gente chama pergunta espelho. Como chama? Porque a pessoa se enxerga. Deus, de uma maneira psicanaliticamente, porque as técnicas psicanalíticas Deus já usou, porque Ele é o psicanalista, Ele é o dono, Ele é o rei, né? Ele é a profundidade das riquezas. Né? E aí, o que Ele fez? Ele fez com que Caim se enxergasse como assassino que era. Porque o Caim já estava querendo recalcar essa ideia. Ele fez uma escuta o quê? Molecular ou molar?
Uma escuta molecular, de uma molécula. E o Caim se viu como assassino. Natan, como o senhor falou, diante de Davi. Natan diante de Davi. Quando ele faz aquela metáfora. E a ideia de assassino estava já tão bem recalcada em Davi, que ele falou, se esse homem é digno do quê? De morte. Aí o analista Natan fala que tu é esse homem, rapaz. Recentemente eu escutando uma mulher falando do casamento, ela ficou 1 hora falando mal do marido para mim. E eu, sinceramente, escutando ela. Mas aí eu faço uma intervenção da escuta molecular. Quando ela fala, não, ele não sei o que, 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 e ele é aquilo, nossa, meu Deus, aquilo outro. Ela deu uma palavra e falou assim, e você como esposa, como é? Travou. Ela já não conseguiu falar mais nada. Começou a chorar, né? Porque ela viu que, né, ela tinha muita responsabilidade também, nunca só um. Né? E se a senhora fosse casada com a senhora aguentaria? Como que é ser casado com você mesmo? Você escolheria você para casar com você? Não do ponto de vista autônomo, do ponto de vista da alma, da psique. Não. Eu fazia psicologia, estava no 3º ano. Eu tinha que ir para a faculdade todo dia, né? Faculdade é todo dia. Todo dia. Caríssimo. E eu já tinha um consultório de psicanálise, o consultório já estava dando certo. Já estava... Mas sabe por que eu fazia? Porque na minha mente eu tinha aquela ideia. Tudo que a gente começa tem que terminar. Quem disse isso? Que tudo que... Tem coisa que você começa que você tem que parar, sim. A minha analista pontuou numa sexta-feira. Ela pensou essa frase que eu falei, tudo que a gente começa tem que terminar. E exatamente isso que ela falou para mim. Quem disse que tudo que começa tem que terminar? Pensa melhor nisso esse final de semana. Pensei o final de semana inteiro, na segunda-feira eu tranquei a matrícula, nunca mais eu voltei. Há 20 anos que eu trabalho com psicanálise. E eu estava lá me matando. Elementos inconscientes que a gente não percebe. Não percebe. Você quer ver no casamento do que sofrem os casais? E com a escuta molecular, a gente consegue angustiá-los para que eles possam se responsabilizar por aquilo que eles se defendem, mas é a verdade deles. Eu criei um conceito que tenta organizar um dos principais sofrimentos dos casais. Qual que é? Que é a colonização. Como é? O que é colonizar? Colonizar é querer que o outro pense, sinta e faça como eu penso, como eu sinto e como eu faço. Os portugueses não colonizaram os índios? Eles queriam que os índios pensassem, sentissem e agissem como eles. O homem quer que a mulher pense, sinta e faça como ele pensa, sente e faz. E a mulher quer que o homem pense, sinta e faça como ela pensa, sente e faz. Daí já está o problema. Porque os dois já têm uma diferença absurda. Porque um é gênero masculino, o outro é feminino. Daí já indica que a forma de pensar, de sentir e agir é de... Mas nós não queremos colonizar? Pensa aí, quem é o mais colonizador lá na sua casa?
Né? Quem quer que o outro pense, sinta e faça? Eu me lembro, a gente tem uma ferramenta no consultório que chama casamento qualificado, que a gente atende em 2 meses os casais. E aí eu atendi, um dos primeiros casais que eu atendi, um rapaz paulista que casou com uma carioca, entendeu? A forma de se relacionar com o tempo do paulista é uma, do carioca é outra. Paulista trabalha 24 horas, só pensa em dinheiro, vive estressado, facinho do dever. Carioca, chinelinho no dedo e praia. Glória a Deus, aleluia. Não é? Quem está mais certo, quem está mais errado, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que esses 2 sujeitos se casaram. Meu querido, ele falava assim na sessão para mim. Ah, Kleber, mas ela quer dormir até meio-dia. E ela não sai para procurar emprego. E não sei o quê, e não sei o quê. Aí sabe o que ele começou a fazer? Ele falou assim, amor, eu vou deixar o despertador aqui para você, para ver se consegue acordar mais cedo. Aí disse que o despertador tocava e ela dormia. E aquilo deixava ele pé da vida. E ele começou a fazer o quê? Porque ele era obsessivo. Ligar para ver se ela já estava acordada. Meu filho, aquela mulher começou a ficar o bicho, brava com ele. E aí viu que ela não começou a arrumar emprego. Sabe o que ele fez? Amor, eu estou vendo umas receitas de bolo aqui. Será que se você não fizer uns 4 bolos aí, eu não posso vender lá na Unicamp, no meu trabalho, e tal, e tal, e tal. Ou seja, ele era incomodadíssimo com a mulher dele descansando. Entendeu? Numa sessão onde ele estava falando tudo sobre isso, eu me lembrei de uma história de um amigo que tinha me contado naquele período da experiência dele com a mulher dele. Provavelmente um homem muito mais nobre, né, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Ele falou assim, Kleber, eu trabalho todo dia em São Paulo. Acordo 4 horas da manhã para pegar fretado, né? Quem trabalha em São Paulo sabe como que é sair para trabalhar lá. Mas eu fico tão feliz de sair e ver minha esposa no quentinho, dormindo gostoso. E eu, como guerreiro dessa casa, e a luta para trabalhar. Quando eu falei isso, uma intervenção da escuta eu toquei aonde? Toquei na ideia de que ele era intolerante ao descanso da esposa, ao prazer da esposa. Tem muitos casais que é assim, que o outro não pode ficar feliz, que se incomoda, não pode sorrir, que se incomoda, não pode dormir uma meia horinha a mais, né? Que se incomoda. Rapaz, aquele menino, como ele era um nobre menino, ele entrou em contato com a intolerância da cultura da mulher com que ele casou. Ou seja, era consciente para ele? Era consciente para ele a vontade dele de levantar a mulher da cama. Isso que era consciente. Era consciente para ele a ideia de que ela tinha que fazer bolo porque ela não podia ficar em casa sem fazer nada. Era consciente. E ele ia recalcando. Esse menino começou a tratar isso. No final a mulher arrumou um emprego até bom. Mas ela sempre falava, amor, eu quero trabalhar 4 horas ou 6 horas. Por quê? Porque ela não nasceu em São Paulo, na bitolada, ela sabe, eu acho que na vida a gente tem que ser ir de ir. Super-eu, né? Aqui em São Paulo a gente é muito também do dever. E você quer saber de uma coisa, do ponto de vista teológico.
O dia começa com Deus com um prazer. Olha que interessante. Foi tarde e noite. Ou seja, diz respeito, essa eu aprendi com o pastor Jonas. Diz respeito que o dia tem que começar com o prazer com a família, ao redor com os filhos, o café da manhã, o almoço, a janta. Só que ele fascinado, não era que ele era ruim, que ele era um maldoso esposo. Não, ele estava querendo o quê? Eu preciso comprar um apartamento, tem que ter um carrinho, não sei o quê. Então ele pensou, vamos mulher, vamos trabalhar também. Entendeu? E de repente não era por aí a questão. Então, nós vamos acolher as demandas da consciência, do pré-consciente, do inconsciente, do id, do ego e do superego. De que forma nós vamos escutar a fala organizada da pessoa, mas você tem que escutar também de forma molecular a fala que escapa e que denuncia a pessoa. Sacou? Pode falar, pastor. Eu já vou abrir daqui a pouco, mas pode começar. Vamos falar? Essa fala molecular, ela provavelmente ela vem do inconsciente. Aquilo que a gente esconde. Aquilo que não funciona trazer para a consciência. Aí você traz para a consciência para que gradualmente a pessoa vá se responsabilizando por aquilo. Ele não sente prazer em ver a outra descansar. Do inconsciente. Quando eu contei a história do amigo que sentia prazer, aí ele se viu como ruim para a esposa, como um mau cuidador da esposa, um mau protetor da esposa. E era o que ele precisava perceber, porque ele já estava enchendo as paciências dela. Ele estava enchendo ela de acúmulo de tensões. Então, na verdade, eu chego para ele assim, esse é o problema. Eu trago coisas que ele nunca chamava a espelho para ele se viver na história. Exatamente. Exatamente. E aí, com isso, gradualmente o sujeito vai entrando em contato com quem ele é de verdade, com quem ele é de fato. E isso é libertador. É isso que é libertador. Quando o sujeito começa a se enxergar não só a partir de uma defesa do seu eu, mas a partir do que de fato compõe o seu eu. Isso é extremamente libertador. Extremamente libertador. Ficou claro? Escuta molar, escuta molecular, id, ego e superego. Ficou claro? Para encerrar, a gente precisa, na vida, aprender a levar os nossos pacientes a se relacionar com o tempo, né? E existem dois tempos. Existe na filosofia e na teologia. Mas como eu estou aqui para falar da ciência, não da teologia, então eu vou falar da ciência. Então existe o Cronos e o Kairos. O Cronos já foi marcado na história de diversas formas. O Cronos já foi marcado pela natureza. Alguém já esteve num lugar onde não tinha nada de energia elétrica? Já esteve? Que hora que se dorme nesse lugar? 6h30, 8h. Não é? E que hora que acorda? 4h30, 5h, 5h30. Bem cedinho. Porque o tempo, as atividades do ser humano, naquele contexto, é marcado pela natureza.
Eu já estive numa aldeia indígena, né, durante 6 meses e plantei uma igreja lá, pela misericórdia de Deus, né? E pela misericórdia de Deus a igreja está lá aberta, porque foi Deus que plantou, né? Eu lembro que, nossa, você viver na cidade, ir para um lugar assim, é desafiador, né? Então a gente dormia muito cedo, e aí quando era 4:30 da manhã, sabe o que eles tomavam de café? Arroz do outro dia e mandioca, entendeu? E para eu conquistar eles, os índios lá, demorou 2 meses, eu tive que ficar morando nas barraquinhas lá que eu montava. Eles não davam trela, chamava Patrício, não vamos falar, não, cara, Patrício, não. Mas devagarzinho, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Sabe como que eu conquistei eles? Por causa do futebol, né? No meio da aldeia tem um campo, ele se chama Cancha, La Cancha. E quando tinha o futebol, fazia questão de ficar assistindo eles. Aí teve umas vezes que eu bati umas casquinhas, jogava bem até um pouquinho, jogava uma bolinha antigamente, né? Bati umas casquinhas lá. Aí um dia, sempre tem um de coração bom, né? Comecei a ficar amigo de um. Aí deixaram eu entrar para jogar. Ele, Patrício, vai jogar pelota com nós outros. Aí comecei a jogar. Tá? Ali as portas se abriram. Uma sociedade marcada pelo tempo, né? Pela natureza, o tempo marcado pela natureza. Aí depois o tempo foi marcado pelo quê? Pelo relógio da igreja no Ocidente. No Ocidente. Mais de 16 séculos, quem que mandou? Foi a igreja católica. Você vai mais para Minas, você vê o poder do catolicismo. Tem cidades que o padre manda dentro da sua casa, não é? Até hoje? Tem. Por muito tempo, o relógio que marcou o tempo nosso no Ocidente foi a igreja. E hoje, qual é o tempo que marca? O relógio da empresa. O relógio da empresa. O fascínio pela obtenção. Do ponto de vista do tempo que nós gastamos, o nosso Deus não é Jesus, é o dinheiro. O tanto que a gente trabalha, fala a verdade, né? Em busca. Hoje o nosso tempo é marcado pelo relógio da empresa. Agora, uma saúde mental, ela precisa, né? Nós falamos aqui da psique na primeira tópica, da psique na segunda tópica, 2 métodos de escuta para a primeira tópica e a segunda tópica, e aonde a gente quer chegar com o nosso paciente? Uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, uma pessoa que sabe lidar com o id e o superior de forma equilibrada. Uma pessoa saudável é uma pessoa que sabe lidar com o Cronos, e aí eu concluo, com o Kairos. O que é o Kairos? Na teologia, o tempo de Deus, e combina. Mas na ciência, na filosofia, é um momento em que você não está preso no cronômetro. A gente tem hora para acordar, não tem? Tem hora para levantar, tem hora para fazer isso, tem hora para fazer aquilo, tem hora para fazer aquilo, tem hora para fazer aquilo, tem hora... É ou não é? Não tem hora para tudo. O mundo é uma caixinha, repete comigo, o mundo é uma caixinha. Se você só viver o crono, sabe o que vai acontecer com você? Você vai adoecer, mesmo sendo crente. E mesmo indo morar no céu. O que é o Kairos? O que é o Kairos? O Kairos é o tempo que você desfruta. Que você desfruta. A gente precisa de mais de Kairos. Eu vou te explicar exatamente o que é o Kairos. Uma certa vez eu estava numa viagem, me divertindo com a minha família, e eu
cheguei de tardezinha, quando você vai para o mar, o sol também é cansativo, né? Por isso que você vai ficando mais velho, porque você prefere o campo, né? Mas o mar é lindo também, né? Então, cheguei cansado, aí você dá aquela dormida de tarde, e aí eu vi uma pessoa tocando violão, lá embaixo da pousada. Aí eu falei, olha que legal, né? Música, né? Aí desci lá. Aí um rapaz de família, tal, cantando uns louvor, né? Uns Roberto Carlos lá misturado também. E aí eu falei, vou ficar por aqui. Aí ficamos por ali. Quando foi ver, a hora passou. Era 3 horas da manhã, nós estávamos lá conversando e cantando. Sabe o que significa? Ali nós entramos no Kairos. Desfrutamos, escapamos do dever. Sacou? Nós precisamos conduzir os nossos aconselhandos a não serem devastados pelo Cronos, sem ter acesso ao Kairos. Uma vida saudável é uma vida que transita entre Cronos e Kairos. Por hoje é só. Consegui. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Agora as questões. Vamos conversar. Posso tirar isso aqui? Eu vou pôr aqui. Ficou claro? Não ficou claro?